O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quantas vezes você já ouviu esse versículo e quantas vezes acreditou, mas continuou falhando? Agora pare, respire e preste atenção como se fosse a primeira vez. O que se esconde nessas palavras não é apenas fé. É um código invisível de prosperidade espiritual e material. E é por isso que ninguém te conta. A maioria lê, mas não compreende. Ora, mas não ativa o poder. E se eu te dissesse que o livro de Salmos carrega códigos capazes de reprogramar sua mente, libertar sua alma e abrir caminhos que a lógica jamais explicaria? Você pode ter lido os Salmos como poesia, mas poucos enxergaram o poder oculto por trás das palavras. O Salmo 23, versículo 1, não é apenas uma promessa, é uma senha, uma chave silenciosa que transforma medo em fé, escassez em provisão e desespero em direção. Hoje você vai entender o que ninguém nunca te contou. Se aplicar o que vai ouvir, o universo começará a te tratar como alguém que já venceu, e você atrairá tudo o que deseja, porque Deus não responde ao medo, Ele responde à fé. Quando você se alinha com a certeza de que é digno, quando para de implorar e começa a declarar, o mundo invisível começa a se mover em seu favor. As portas que antes estavam trancadas se abrem sem esforço. As respostas que pareciam distantes começam a te procurar. Você deixa de correr atrás e passa a caminhar como quem já possui. Se você acredita, comente: eu acredito. Esse é o primeiro passo para ativar a riqueza e mudar sua frequência interior, porque riqueza não começa no bolso. Começa na mente, nas palavras, na energia que você libera todos os dias. Você não atrai aquilo que quer. Você atrai aquilo que acredita ser merecedor. Pense comigo. Imagine um homem que já conheceu o sabor da escassez, que em algum momento da vida olhou para a geladeira vazia e decidiu: nunca mais. Com o tempo, ele se tornou um bilionário, construiu impérios, influenciou nações. Mas agora, por algum motivo, perde tudo. Cada centavo, cada investimento, cada privilégio, voltando ao zero, sem contatos, sem patrimônio, sem heranças. Apenas ele e a mente que o trouxe até ali. Agora pare, feche os olhos por um segundo e imagine esse homem acordando em um pequeno quarto simples, emprestado, com contas atrasadas sobre a mesa. Ele respira fundo e não se desespera, porque sabe algo que a maioria ainda não aprendeu. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você sabe construir. Enquanto outros se perguntariam por que comigo, ele se pergunta o que posso criar a partir disso. Ele não corre, não implora. Age com a serenidade de quem já viu o caminho. Para ele, o jogo não começa do zero. Ele só mudou de tabuleiro. Em vez de desespero, escolhe estratégia. Em vez de reclamar, observa. Enquanto o mundo pensa que ele está acabado, ele planta silenciosamente o próximo império. Essa é a lição. A mente treinada nunca volta a ser comum. Um espírito forjado na luta jamais se acomoda na escassez. Quem um dia se conectou com a abundância verdadeira sempre encontrará o caminho de volta. Agora olhe para você. Está mais próximo desse homem do que imagina. A diferença não está no dinheiro, mas na maneira como você pensa sobre ele, porque esse pode ser o início da sua nova história. E aqui está a parte que poucos têm coragem de te dizer. Não adianta jogar tudo nas mãos de Deus e cruzar os braços esperando um milagre. A fé verdadeira não é passividade, é movimento com propósito, é orar de joelhos e levantar com atitude. Deus não trabalha com os que apenas esperam, Ele caminha com os que se levantam. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se não mover um dedo em direção ao seu destino, o céu continua em silêncio. A fé sem ação é apenas um desejo vago, e Deus não realiza desejos. Ele honra decisões. Imagine o seguinte: você está diante de uma porta, e atrás dela está tudo o que sempre quis: paz, prosperidade, saúde, abundância. Você ora, chora, pede, mas a porta não se abre. Por quê? Porque Deus te deu a chave, mas espera que seja você quem gire a maçaneta. Essa chave tem nomes: disciplina, coragem, constância, escolhas. A maioria diz Deus proverá,
mas se esquece de que a provisão vem através de caminhos, pessoas, ideias, intuições, e só aparecem enquanto você estiver em movimento. Você está esperando um sinal, pois aqui está. O próprio ato de buscar este conhecimento já é o sinal. Você não chegou até aqui por acaso. Deus colocou em você o desejo de crescer porque já preparou o terreno da colheita. Mas a semente você ainda precisa plantar, com atitude, com fé ativa, com decisões diárias que honram o futuro que diz querer. Se você sente que chegou a hora de parar de apenas orar e começar a caminhar com fé verdadeira, comente agora: eu ajo com fé. Porque Deus te entrega possibilidades, mas é você quem transforma essas possibilidades em realidade. Entregar o caminho não é deitar e esperar, é confiar enquanto caminha, agir com fé mesmo sem ver a estrada inteira, dar o primeiro passo mesmo quando os outros duvidam. Deus não honra a indecisão. Ele honra o movimento alinhado com a fé. Veja o que aconteceu com Abraão. Ele partiu sem saber para onde ia, mas porque confiou, Deus fez dele pai de multidões. Moisés tocou as águas antes que elas se abrissem. Davi correu em direção ao gigante antes que tivesse vitória. Jesus multiplicou os pães depois que entregaram o pouco que tinham. Deus age depois que você se move. O céu responde depois que você entrega. A provisão vem depois que você semeia. É por isso que Tiago 2,26 nos alerta: a fé sem obras é morta. Você pode repetir versículos, frequentar templos, orar todos os dias, mas se não se levantar, se não tomar atitude, estará apenas assistindo a própria vida passar. Deus não te criou para assistir, te criou para reinar, para liderar, para transformar ambientes com a presença dele em você. Agora me escute com atenção. Você tem orado por portas abertas? Comece a se mover como quem já tem a chave. Tem pedido clareza? Comece a agir como quem já enxerga com os olhos da fé. Tem clamado por provisão? Dê o seu melhor onde está, mesmo que pareça pouco. Porque a Bíblia diz em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A fé é o primeiro passo, mas o passo seguinte é seu. Deus abençoe a quem trabalha, quem se impõe, quem se levanta e age, mesmo com medo. Você pode ter certeza disso. A Bíblia é clara. Provérbios 14:23 diz: em todo o trabalho há proveito, mas as palavras vazias levam à pobreza. Ou seja, não adianta só sonhar, só falar bonito. É o trabalho guiado pela fé que traz resultado. Você quer vencer? Então se levante, fale menos, haja mais. Agora repita com fé: Deus está comigo e eu vou agir. Não há mais tempo de hesitar, de esperar tudo perfeito. É tempo de confiar e construir. Você já sentiu que está esperando o momento certo para começar? Talvez tenha dito para si mesmo: quando eu estiver mais preparado, quando tiver mais dinheiro, quando tudo se alinhar. Mas escute, esperar demais pode ser desobediência disfarçada de prudência. A Bíblia nos alertou: quem fica observando o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca ceifará. Eclesiastes 11:4. Isso significa que quem vive esperando o clima perfeito nunca planta nada, nunca começa, nunca colhe, porque a fé não espera a segurança, ela se move no invisível. Você está esperando tudo se encaixar, mas Deus já está esperando você se levantar. O momento perfeito nunca chega. A coragem nasce quando você começa. O milagre vem depois da atitude, nunca antes. Pense nos homens e mulheres que mudaram a história bíblica. Noé começou a construir a arca antes da primeira gota de chuva. Abraão saiu da sua terra sem saber onde ia chegar. Pedro só andou sobre as águas depois que tirou o pé do barco. Agora me diga, vai continuar olhando para o vento esperando que passe, ou vai plantar mesmo com o céu nublado? Deus não espera que você esteja 100% pronto. Espera que esteja 100% disponível. E aqui vai uma verdade que incomoda, mas liberta. A oportunidade que você está esperando pode não voltar mais, porque a janela da fé se abre por um tempo e depois se move. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes inquieta o seu coração. A hora de agir é agora. Às vezes não é falta de oportunidade, é você mesmo.
A voz que te sabota não vem de fora, vem de dentro. É aquele pensamento sutil que sussurra: quem você pensa que é? Você não é bom o suficiente. Você vai falhar de novo. E o pior é que você acredita. Você se prepara, se enche de fé, começa um projeto, mas carrega uma certeza silenciosa de que não merece. Essa é a raiz do autobuiço. Você não luta contra o mundo, luta contra a sua própria imagem de valor. A Bíblia deixou isso claro. Assim como pensa no seu coração, assim é. Provérbios 23, 7. Se dentro de você ainda existe a crença de que não é capaz, que não nasceu para isso, que não merece abundância, então é exatamente isso que criará escassez. Não porque Deus quis, mas porque sua mente decretou. O pior é que o autoboiço veste a máscara da humildade. Isso é demais para mim. Eu nem preciso de tanto. Deus já me deu o suficiente. Mas no fundo você não está sendo humilde. Está sendo condicionado por traumas antigos e palavras de derrota que se instalaram na sua mente como verdades absolutas. Você foi ensinado a se conformar, mas a Bíblia manda transformar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Esse é o divisor de águas. Você precisa vencer na mente. Enquanto não renovar a sua identidade, vai continuar sabotando toda a semente que Deus colocar em suas mãos. O problema não é a promessa, é o solo. E o solo é você. Muita gente ora pedindo bênçãos, mas quase ninguém se pergunta: eu estou pronto para sustentar o que estou pedindo? Há uma diferença brutal entre desejar e estar preparado. Desejar e pedir é fácil, mas sustentar uma bênção exige maturidade, estrutura e responsabilidade. Deus não é um entregador de sonhos. É um pai amoroso que não entrega algo grande a um filho despreparado, porque isso deixaria de ser bênção e se tornaria peso. Muitos querem ser ricos, mas não sabem controlar o que ganham hoje. Querem fama, mas mal suportam críticas. Querem um grande relacionamento, mas ainda não aprenderam a se amar. Querem liderar, mas não sabem ouvir. Por isso, o céu muitas vezes silencia não por castigo, mas por proteção. A promessa está de pé, mas a sua estrutura ainda não é firme o suficiente para suportar o que ela exige. A Bíblia diz: se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Lucas 16, 11. É como pedir para carregar 100 litros de água quando ainda não aprendeu a carregar 1 litro sem desperdiçar. Você não está sendo testado na grandeza, está sendo avaliado no pouco. O processo de Deus não é para te atrasar, é para te estruturar, porque bênção sempre vem para superar maldição. Você não precisa de mais coisas, precisa ser uma pessoa melhor, mais responsável, mais disciplinada, mais alinhada com o que diz querer. Agora pare e pense com clareza. Se Deus te desse hoje o que você está pedindo, conseguiria manter isso com sabedoria? O que Deus entrega, espera que você administre com excelência, não por medo, mas por propósito, porque toda bênção carrega uma missão. Antes de tudo, entenda: Deus não abençoa projetos desconectados dele. Se o que você quer tem propósito apenas terreno, status, ego ou competição, o céu não investe nisso. Efésios 2:10 nos lembra: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes, para que andássemos nelas. Mas eu tenho uma pergunta importante para você. Está se alinhando ao propósito de Deus ou só tentando convencê-lo a abençoar o seu plano? A preparação espiritual exige rendição. É parar de dizer: Senhor, faz a minha vontade, e começar a dizer: Senhor, me molda para ser digno da tua vontade. Oração não é apenas pedir, é afinar sua alma com a frequência do céu. Talvez você esteja pedindo algo grande, mas ainda está emocionalmente preso a traumas pequenos. Como sustentar um relacionamento saudável se age com medo de abandono? Como administrar grandes decisões se reage com raiva a qualquer crítica? A bênção que você quer exige inteligência emocional, e isso vem de cura, não de esforço.
Deus vai te fazer passar pelo deserto emocional não para te castigar, mas para tirar da sua alma tudo aquilo que não pode entrar na terra prometida. Maturidade não é suprimir emoção, é transformar emoção em sabedoria. Sua mente tem que chegar no futuro antes do seu corpo, e isso exige nova identidade. Romanos 12:2 já declarou isso. Transforme-se pela renovação da mente. Ou seja, se quer viver algo novo, pense como quem já está lá. Pense como quem administra bem, resolve problemas com calma, superou o que ainda te trava. Você não pode sustentar riqueza com mentalidade de escassez, nem viver abundância com pensamentos medíocres. Deus transforma a sua realidade depois que você transforma o seu padrão mental, e você se torna preparado quando alinha sua vontade com a de Deus, cura as emoções que distorcem sua percepção e eleva sua mente ao nível daquilo que deseja sustentar. A promessa já é sua, mas a preparação é o seu gesto de honra. Você já parou para pensar por que certas humilhações marcaram tanto a sua vida? Por que momentos de rejeição, esquecimento, zombaria ou ignorância ainda ecoam na sua memória? Talvez porque Deus nunca quis que você esquecesse, não como ferida, mas como fundação. O que hoje você chama de vergonha é o que Deus está usando como base para a sua exaltação. A Bíblia é clara. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. 1 Pedro 5:6. O problema é que ninguém gosta da parte do tempo, ninguém quer ser humilhado, traído ou deixado de lado. Mas esse é o solo onde Deus planta os grandes. Davi não foi escolhido na frente dos irmãos, foi esquecido por seu pai, mas foi no anonimato que Deus o preparou para reinar. José foi vendido pelos irmãos, jogado num poço e depois preso, mas foi na humilhação que foi forjado para governar o Egito. Jesus foi humilhado, cuspido e ridicularizado, e mesmo sem dever nada a ninguém, suportou tudo em silêncio. Você acha mesmo que Deus vai te exaltar sem antes te ensinar a suportar? A humilhação não é o fim, é o degrau. Quebra o orgulho, refina a essência e prova ao céu que você está pronto para ser levantado sem se corromper. Quem é exaltado sem processo, destrói a si mesmo. E aqui está a verdade que liberta. A vergonha que você passou não te diminuiu, te preparou. A traição não te matou, te blindou. A porta fechada não te atrasou, te empurrou para a porta certa. Deus nunca desperdiça a dor, transforma as quedas em escada. E o melhor, a exaltação dele não tem explicação. Quando Deus decide te levantar, ninguém pode impedir, e quem te humilhou terá que assistir. Não por vingança, mas para que a glória dele seja evidente. Agora respire fundo. Você sabe o que acabou de receber aqui. Não foram apenas palavras, foi direção, despertamento, resposta. Tudo o que viveu até aqui não foi acaso. As portas fechadas, as pessoas que te abandonaram, as noites em silêncio. Tudo fazia parte do desenho invisível de Deus. Mas hoje, algo mudou. Porque agora você sabe. A fé verdadeira não espera, ela constrói. A bênção que você tanto deseja já foi liberada nos céus, mas agora precisa encontrar você preparado na terra. Então vá, não mais com medo, mas com propósito, com a certeza de que Deus já está no caminho à sua frente. E quando o mundo te perguntar como você chegou lá, você vai dizer com humildade: foi Deus, mas eu fui junto. Volte sempre que precisar se lembrar de quem você é e de quem caminha ao seu lado. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse, curta o vídeo e nos vemos no próximo capítulo da sua transformação. Até lá, fique firme, fique com Deus.